O problema de uma lei como essa não é o Senhor, nem os que com o Senhor governam esse país. O problema é o guarda da esquina. Eu vou repetir. Essa frase talvez seja uma das frases mais importantes da história brasileira ditas por um político brasileiro. Esse cara era vice-presidente, existia esse cargo de vice-presidente em 1968. O presidente era o Costa e Silva. A gente ia entrar na fase mais dura da ditadura, a fase mais horrorosa da ditadura, né? Ela começa em 64, mas o Castelo Branco, o primeiro general ditador, ele era um cara mais consciente do papel das Forças Armadas e das realidades brasileiras. Ele era do Ceará. Então, o Castelo Branco, por exemplo, defendia a reforma agrária, né? Coisa que era associada ao comunismo. Até hoje tem gente que acha que a reforma agrária é coisa de comunista, quando na verdade os Estados Unidos, a Inglaterra, o Japão, todo país que iria iniciar a sua revolução industrial fazia a reforma agrária, né? Mas isso é outro assunto para um outro dia. Não é coisa de comunista, pelo contrário, é só uma questão de estratégia econômica, né? E social, portanto. Mas voltando ao que interessa, o Pedro. E aí os ditadores, os generais, botavam um vice-presidente civil para fazer de conta que estava tudo certo, que não era uma ditadura, o que vivíamos ali entre 64 e 85. Ah, professor, mas você não estava vivo na época. Eu até estava, nasci em 75, já não era mais o período mais duro, apesar que 75 ali ainda tinha muita coisa ruim, mas de quando eu lembro de verdade, que é já nos anos 80, né, que eu tinha 7, 8, 9 anos, era o governo do Figueiredo, peguei o finalzinho, portanto, da ditadura, que eu lembro de cabeça, e já era um governo que não exercia essa autoridade ditatorial toda, não tinha mais censura à imprensa, já tinha tido a lei da anistia em 79, então, enfim, estava pacificando o país, era a fase de transição do poder militar para o poder civil, né? Era para ser o Tancredo, ele de maneira genial articulou a eleição dele, tá pegando o Sarney, tirando um cara do meio lá dos mais conservadores, colocando de vice dele, ele só não contava que ele ia morrer, né? Enfim, morreu, acabou ficando o Sarney o presidente, mas o Sarney cumpriu seu papel ali, que era fundamental. Qual era o grande papel do presidente daquele momento? Pacificar o país, fazer uma nova Constituição, ajudar o parlamento a fazer uma nova Constituição, e a gente foi muito bem conduzido pelo Dr. Ulisses, né, Guimarães, na Constituição de 88, que tem um monte de defeito, um monte de problema, mas é a Constituição que a gente tem e ela é democrática, né? Acho até que ela é excessivamente democrática, né? Permite alguns abusos aí de autoridades em especial. Tem eleição em 89 e aí o resto da história já é outra coisa, não era mais ditadura, elege o Collor, depois FHC 2 mandatos, depois Lula 2 mandatos, Dilma vence 2 eleições, a segunda ela não termina o mandato, Temer e agora o Bolsonaro é o presidente e vai tentar a reeleição e tudo aparentemente normal, aparentemente pelo menos. Mas voltando ao Pedro Aleixo, acho que é Pedro Aleixo, Pedro Aleixo, Pedro Aleixo, né? O Pedro ou não é? Não sei, não interessa. Era o vice-presidente civil que havia em 68. Eu acho que é Pedro Aleixo. No dia 13 de dezembro de 68, os militares resolvem endurecer ainda mais o regime, né? Eles tinham começado a governar por meio de atos institucionais, que era o famoso decreto, né? Decreto do presidente, do general ditador. O ato institucional número um, por exemplo, acabou com a eleição de presidente. Passou a ser uma decisão ali dos militares quem seria o governante do país, né? Os outros atos que vieram depois, o AI-2, 3 e 4, foram também tirando algumas questões da democracia brasileira. Lembrando, havia uma Constituição vigente de 1946 e essa Constituição previa eleições a cada 5 anos, dentre outras coisas. Mas só isso aí já é significado, já é significativo. Se você não faz a eleição que está prevista na Constituição, você está quebrando as regras do jogo. O nome disso também é golpe de Estado. Você está tomando o poder sem o merecê-lo pelas eleições, né? Uma coisa é você ter um presidente ruim. Ah, presidente fulano de tal é horroroso. Não, ok, mas isso se resolve com a eleição. Ou se for um caso de crime grave, com impeachment, sei lá.
mas não derrubando o presidente, não impondo ao país um governo sem que o povo escolha quem está governando, né? É um golpe. O nome disso é golpe, né? Eu até não gosto de banalizar a palavra golpe. Por exemplo, o pessoal que apoiava Dilma, né, os petistas em geral, até hoje eles argumentam que muita gente argumenta que foi um golpe o que aconteceu com a Dilma. Não foi exatamente um golpe de Estado que teve ali. Você pode discordar dos motivos que levaram ao impeachment da Dilma. Você pode dizer que aqueles crimes que foram atribuídos a ela não eram exatamente crimes tão graves assim para tirar o mandato de uma presidente eleita com 50 e poucos milhões de votos. Eu, inclusive, acho isso também. Eu acho que os crimes cometidos pela Dilma não foram suficientes para um impeachment. Porque se aquilo ali, as famosas pedaladas e os dois decretos que ela emitiu sem suplementação orçamentária, se aquilo ali servir de motivo para impeachment, então, meu amigo, vamos derrubar o Bolsonaro agora. Porque ele também faz essas coisas, fez coisas parecidas e fez até algumas coisas piores do que isso. Mas acho pouco demais para derrubar um presidente. É muita coisa, né? Mas golpe é diferente. É igual você ficar banalizando a palavra nazista. O cara fala uma bobagem qualquer aí, como aquele youtuber lá, o Monark, né? Ah, acho que deveria existir um partido nazista. Isso não faz dele um nazista. Faz dele apenas uma pessoa com uma ideia absolutamente errada. Mas não o torna um nazista. Então, usar a palavra nazista para um cara como o Monark, lá do Flow Podcast, é banalizar o que foi o nazismo, é banalizar a palavra. A palavra é muito grande, muito pesada, muito importante para a história do mundo, né? Não se pode esquecer o que foi o nazismo, a tragédia que foi o nazismo, o horror daquilo tudo. E usar a palavra tão grave para um cidadão como o Monark, você está diminuindo o nazismo, na verdade, a importância dele na história do mundo. A importância é horrorosa, lógico, mas você está diminuindo a importância. Do mesmo modo você usar a palavra golpe para o impeachment da Dilma. Não, não é isso. Você pode discordar do impeachment, como eu discordo. Eu acho que não haviam condições plenas para o impeachment. É lógico, o impeachment não é só uma questão de crime, né? Se fosse isso, Bolsonaro tinha caído já. O impeachment é uma questão de apoio popular. Ela perdeu totalmente o apoio da sociedade. A economia estava muito mal. Vários erros foram cometidos ao longo dos anos, né? A pobreza estava aumentando, o desemprego aumentando, as empresas quebrando. Tudo isso é verdade, né? E fundamentalmente a imprensa estava inteiramente contra ela, isso ajuda muito. O clima, né, de derrubar o presidente também passa pela imprensa, e os políticos a abandonaram por incompetência dela de articular politicamente com o Congresso, né, direitinho, com as lideranças partidárias. Pode até ser, você pode atribuir a Dilma uma falta, eu acho isso inclusive, ela tinha uma falta de habilidade política para o cargo que ela ocupava, né? É uma habilidade que o FHC teve, que o Lula teve, e que de certa forma o Bolsonaro não é que ele tem, mas ele entregou o governo para quem tem. Quem governa o Brasil hoje é o Centrão, ou para ser mais específico, Ciro Nogueira, né? Arthur Lira. Os líderes do Centrão governam o Brasil. E eles são muito habilidosos politicamente. Então, a chance de um impeachment do Bolsonaro é zero. Ele pode bater numa velhinha na rua aí, com um pedaço de madeira, que não vai dar nada, né? Porque toda a estrutura política está sob controle, né? A oposição, na verdade, não tem 100 votos ali só. E precisa de quase 400. Dilma perdeu o Congresso por falta de habilidade, lógico. Muita gente traiu a Dilma, sim. Mas a política é a arte da traição, né? Política é isso. Mas enfim, voltando ao que interessa. O Pedro Aleixo, lá em 68, disse o seguinte, que é uma frase que eu uso para muita coisa, porque é uma frase muito inteligente. Os militares se reúnem e falam, ó, vamos fechar o país de vez, vamos perseguir de verdade nossos opositores, a gente vai precisar descumprir alguns códigos, algumas leis para prender pessoas e fazer elas confessarem seus crimes. Muitos deles por meio de torturas. Lógico que eles não disseram isso na lei, né? Mas fizeram isso nos porões da ditadura. Foi ali que começou a censura à imprensa, de verdade, a censura mais forte à imprensa, fechar jornal, fechar revista, prender jornalista, matar jornalista, né? Tudo aquilo que aconteceu ali. O período mais nefasto da ditadura foi exatamente entre 68 e 74, 75 ali, o período mais horroroso.
Mas na noite lá em que eles iam decidir o texto do AI-5, do ato institucional número 5, que iria relativizar o habeas corpus, que é um dos princípios fundamentais de uma democracia, o Pedro Aleixo vai lá e diz para o presidente: o problema não é o senhor, se referindo ao general, né? O problema não é o senhor, nem os que com o senhor governam o país, quer dizer, os ministros, os generais, as autoridades. O problema é o guarda da esquina. Porque quando você atribui ao Estado um poder absoluto sobre a vida das pessoas, não é o general, não é o ministro que vai sair na rua prendendo e batendo e matando pessoas, não é. É o cidadão comum. Por isso que lideranças têm uma responsabilidade muito grande. Pessoas, por exemplo, para citar dois, né, como Lula e Bolsonaro, têm uma responsabilidade gigantesca. O que eles falam é entendido pelos seus seguidores como uma regra, é para fazer. Né? Antes de ontem, aí, dia 31, não ontem, sei lá que dia que foi, o Bolsonaro falou que tem que armar a população e etc. Ok, né? Enfim, e imediatamente, na mesma fala, falou que a eleição vai ter contagem de votos. Não se sabe exatamente o que ele quer dizer com isso. A gente imagina, porque ele ficou defendendo voto impresso aí a vida toda. Né? Mas se ele está querendo dizer isso, ele está querendo dizer que não vai cumprir as regras e que é para armar a população, ele mistura tudo isso num balaio. O problema não é ele, porque não é ele que vai sair com arma na rua resolvendo a eleição. O problema é o guarda da esquina. É o cidadão comum, é a pessoa comum. Esse é o problema. Né? Resolver problema agora no Brasil é questão de armar a população. É isso mesmo. Se a gente perder a eleição, isso vai ser relevante? A população armada? Que papo furado é esse? Esse talvez seja o maior defeito do Bolsonaro. Ele não gosta da democracia. O sonho dele é ser um ditadorzinho. Ele tentou algumas vezes. O último foi 7 de setembro. Ele foi uma tentativa de dar um golpe de Estado, que ele não conseguiu apoio suficiente para isso. Nem entre os militares ele conseguiu apoio. Mas sempre há aqueles que querem, né? Você tem militares que topariam, que não foi o corpo inteiro do Exército, e da Marinha e da Aeronáutica. Ainda bem, né? Senão seria um derramamento de sangue. E é o que vai acontecer nas eleições. Suponhamos que o Lula ganhe. Hoje as pesquisas dizem que sim. Né? O Bolsonaro não vai aceitar o resultado? É isso mesmo. Os militares não vão aceitar o resultado? Vão partir para cima? Vão usar o poder das armas que têm? Essas pessoas que estão se armando na sociedade, isso é para quê? É mesmo para defesa pessoal, que seria o objetivo adequado? Ou é para participar da luta política usando armas? É isso mesmo? Se for isso, olha, e parece que é. Porque eles não falam abertamente, mas cada dia falam mais sobre esse assunto, como se isso tivesse alguma coisa a ver. Eu não consigo achar a conexão entre a política e as armas. A conexão é ruim. Se tiver uma conexão aí, é ditadura, é guerra civil, qualquer coisa parecida, o que não é legal. E, de novo, o problema não é o presidente, os ministros, os generais. O problema são as pessoas comuns, é a gente do povo. É o guarda da esquina, como disse o Pedro Aleixo. Não adiantou nada ele falar isso lá em 68. Os caras baixaram o AI-5, alguns até com vergonha, como o Jarbas Passarinho, né, que era um grande jurista, um cara que depois foi até importante, chegou a ser ministro da Justiça recentemente no governo do Fernando Henrique, e ele depois disse que se arrependia, né, que ele jogou, ele até, palavras dele, jogou os escrúpulos dele fora para poder aprovar o AI-5. Coisa horrorosa. Mas o Brasil passou por aquilo, veio a anistia em 79, que disse: olha, vamos pôr uma pedra nessa situação, não vamos esquecer as torturas, as perseguições, os assassinatos, não vamos esquecer também dos militantes de esquerda que foram para a luta armada, que explodiram bombas em quartéis, que mataram pessoas inocentes, porque isso aconteceu. Não vamos esquecer dos problemas que a gente teve durante a ditadura, a esquerda e a direita. Mas vamos deixar isso para o passado. Não vamos sair caçando, né, nem militares, nem terroristas de esquerda. Né? Vamos colocar uma pedra sobre isso e vamos seguir para o futuro, vamos seguir adiante, porque o Brasil precisava seguir adiante. Deu certo, foi um exemplo para o mundo. Né? Resolvemos o problema, entramos na democracia e fizemos muitas coisas boas. Alguns ruins, mas o Brasil melhorou muito depois disso. Posso citar vários exemplos, mas posso citar o SUS, sei lá, né? A saúde estruturada no Brasil,
Posso citar a educação, os avanços que a gente teve na educação depois da Constituição de 88, da LDB de 96, né? Há inúmeros avanços, inúmeros avanços. Não é o caso para esse vídeo agora, mas eles existem. Alguns vídeos desse canal têm assuntos sobre o Sul, sobre educação e etc. Como nós melhoramos com a democracia. E a chance de melhorar é sempre maior, se a gente acreditar nela. Democracia morre quando você não a defende. Em 64 ela morreu por isso. Você tinha a direita brasileira a favor de um golpe dos militares e a esquerda brasileira procurando caminhos, não conseguiu, não chegou nem perto, mas procurou caminhos para dar um golpe de esquerda aqui, um golpe socialista e implantar aqui um regime parecido com o que tinha em Cuba ou na época, né, na União Soviética. Isso aconteceu? Sim, aconteceu. Não é para ter orgulho disso. A direita e a esquerda queriam uma ditadura, cada uma do seu jeito, mas era ditadura e esse não era o caminho. O que faltou? Faltou muita gente para defender a democracia. Teve poucas pessoas ficaram na defesa da democracia. Eu posso citar o Tancredo Neves. Ele sim, lutou a vida toda para que aquilo não acontecesse e quando aconteceu ele tentou resolver por dentro. Ele não quis ir para a luta armada, ele não quis matar ninguém por causa disso ou daquilo. Ele foi para debate, para política. Né? E ia ser o nosso primeiro presidente civil depois de muito tempo, acabou falecendo, né? Falecendo inclusive porque ele não quis se tratar, ele estava com medo dos militares não entregarem o poder, falou, se eu vou fazer uma cirurgia, fico doente no hospital, morro, sei lá, e aí a transição não acontece. E ele queria que a transição do poder militar para o poder civil acontecesse e ficou protelando a cirurgia. Acabou tendo um ataque, né, de verticulite, uma doença até que não era assim, não precisava morrer daquele jeito, né? Ele tinha recursos para resolver o problema. Mas enfim, o Sarney foi lá e pelo menos, né, fez uma coisa boa que foi manter o processo e conquistamos a democracia novamente e é preciso defendê-la. E aí vai aqui, né? Lula tem feito nesse percurso todo um papel de democrata. Ah, mas o Lula é isso, o Lula é aquilo. Sim, ok, você pode ter suas críticas ao Lula, né? Eu mesmo as tenho. Mas ele foi um democrata, ele participou da eleição de 89, da eleição de 94, da eleição de 98 e perdeu todas. Nunca flertou com golpe, com luta armada, com nada disso. Ganha em 2002 fazendo um discurso de centro, ele se aproxima do centro político. Trouxe o José Alencar, um cara da elite brasileira, para dizer para o mercado, olha, né, eu não vou fazer aqui um governo socialista, não vou confiscar a propriedade privada. E ele não fez mesmo isso. Ele governou também para os ricos. Os ricos ficaram mais ricos com o Lula. Não fez um governo só para os pobres, não, fez um governo também para os mais ricos da sociedade brasileira. Né? Colocou a Dilma democraticamente, né? A Dilma se reelege democraticamente, vem o impeachment, eles fica esse papo de golpe, mas você não ouviu isso assim muito do Lula. O Lula entendeu o jogo, viu que podia ter sido evitado, mas não deu, beleza, vamos focar em 2018. Aí ele passa por aqui todo aquele processo da Lava Jato, o Moro acha que tinha que prender ele de toda forma, envolver ele na Lava Jato de toda forma. Na época, muito se disse, alguns jornalistas disseram, o que mais bateu duro nisso foi o Reinaldo Azevedo, que até os petistas odeiam ele, né, em geral. Mas ele levantou a questão de que a Lava Jato estava abusando dos poderes que tinha e estava inventando casos. O Lula nunca teve nada, os processos contra o Lula não tinham a ver com a Lava Jato. A Lava Jato era sobre a Petrobras. O Lula foi preso por outros motivos, pelo Sérgio Moro. Então, o processo não devia estar lá. Era óbvio que mais cedo ou mais tarde, eu cansei de dizer isso para muita gente, mais cedo ou mais tarde esses processos serão anulados. Porque o que estava sendo acusado o Lula, as acusações contra ele não tinham a ver com a Petrobras, tinha a ver com outras coisas. Então tinha que ser julgado em outros lugares, mas o Sérgio Moro queria, porque queria resolver logo o negócio. Deu no que deu nessa soltura. Era óbvio que isso ia acontecer. Assim que chegasse no Tribunal Superior STF essa questão, eles iam dizer, olha, mas a denúncia, né, não tem a ver com o julgamento aqui. Está julgando o cara por uma coisa e não é o que está na denúncia. Que negócio é esse? Né? Não funciona assim. Eu nem sou advogado, mas é só olhar pro caso, que você vê que não tinha nada a ver com a paçoca. Tá aí, livre, leve e solto, pela justiça. Lula, tecnicamente, não está condenado por coisa nenhuma.
pode se candidatar. E você percebe pelas pesquisas que ele é fortíssimo concorrente às eleições. Vai ganhar? Não sei. Hoje sim, hoje ganharia. Com a desistência do Moro, eu não sei por onde é que vão os votos do Moro, não, mas se eles se dividirem, a chance do Lula ganhar no primeiro turno aumentou. Basta ele ter mais votos do que os demais candidatos. São duas possibilidades, né? 50% dos votos mais um, ou ter mais que os outros candidatos. Não precisa nem ter 50% mais um no final das contas. Né? Mas se o Bolsonaro fica ali com 30%, o Ciro Gomes com 7, 8 e os demais com 2, 3, dá 40%. Se o Lula tiver 44%, né, já deu. No fim dá 50% mais um, né, desse jeito também, mas que só conta os votos válidos. Mas é isso, ele não precisa atingir, tem 120 milhões de eleitores, não tem que ter 60, não, ele precisa atingir mais que os demais, somados. E hoje ele tem isso, com a desistência do Moro. Traduzindo, né, o maior defeito do Bolsonaro, na minha visão, é exatamente essa dificuldade que ele tem em aceitar a democracia. Ele é um filhote daquele período da ditadura. Ele não consegue se libertar daquilo, ele faz elogios àquele período. Algumas coisas boas aconteceram ali. Talvez os militares tinham uma visão estrutural, né, de desenvolver a infraestrutura do país, e isso acabou sendo positivo. Apesar da dívida externa que eles deixaram, da inflação absolutamente fora de controle, como nunca antes tinha acontecido no Brasil. Inflação totalmente descontrolada, chegando a absurdos aí de 100% ao mês. Um produto custar 100%, tipo a banana custa R$ 5 agora o quilo, daqui um mês está custando R$ 10 o quilo, no mês seguinte R$ 20 o quilo, no mês seguinte R$ 40 o quilo, no mês seguinte R$ 80 o quilo e assim por diante. Era isso que a gente tinha no final do governo militar. Que saudosismo é esse por um negócio desse? Não tinha SUS, a educação excluía grande parte das pessoas, era um negócio horroroso. Tinha coisa boa? A economia se deu bem ali durante um pequeno período. De 67 a 75, a economia cresceu muito, 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 muito mesmo. Muita gente enriqueceu naquele período. A classe média se deu bem. Né? A pobreza nem tanto. A pobreza não diminuiu. Pelo contrário, até aumentou. Mas esse é outro assunto. A questão essencial é preciso defender a democracia. E nesse aspecto, o Bolsonaro perde feio para o Lula. O Lula é um democrata. Ciro Gomes também é um democrata. Simone Tebet, para citar os outros candidatos que diz que vão ser, não vão ser, sei lá, João Dória é um democrata. Pessoas que aceitam as regras do jogo, perdem, ganham eleições, mas dentro das regras do jogo. Né? Que aceitam as decisões da justiça, que não ficam brigando com juízes só porque o juiz decidiu um negócio que você não gosta. Né? Todo político que fica batendo duro no outro poder, no legislativo, se você é o executivo e fica batendo no legislativo ou batendo no judiciário, olha, você tem problemas. Se você é do legislativo e fica batendo no executivo ou no judiciário só porque, né, e não faz o que você quer, isso é um coraçãozinho autoritário que está falando. E eu não entro nessas. Eu vou sempre com os democratas. Se eu tiver que escolher entre um democrata e um defensor de autoritarismos e ditaduras, eu vou sempre escolher o democrata. Às vezes com dor no coração. Mas é preciso fazer essa escolha. A escolha pela democracia. Essa eleição será muito isso. Muito isso. Eu sempre serei um defensor da democracia. Meus alunos que me acompanham há muito tempo sabem disso. Eu escolhi isso como missão de vida. Isso não dá dinheiro, não dá prestígio, né? Não te faz subir na vida, mas é um bem, olha, que não tem preço para os meus filhos, para as famílias do Brasil inteiro, para todo mundo. Né? A democracia é o melhor jeito de resolver as coisas, até que você invente outra coisa. Se você tiver outra ideia, eu estou aberto a ouvi-la e analisá-la. Mas, por enquanto, é isso que temos: democracia. E você pode ter todas as suas críticas ao PT e ao Lula, mas eles sempre seguiram as regras da democracia. O Lula vem falando, né, de acordo com as regras da democracia. E isso vai ter sempre o meu elogio, né, e a minha simpatia por isso. Valeu, até mais.